não conseguiu explicar, e me chama muito a atenção como é que, né, as Forças Armadas estão sendo representadas nesse processo todo, né, Diego? Então, quer dizer, o Ministério da Saúde, ele era conhecido por ter técnicos muito experientes, servidores muito experientes de carreira. Aos poucos, e talvez isso tenha começado a acontecer justamente na gestão de Ricardo Barros, o Ministério foi sendo ocupado por militares, né? E aí são militares que não têm a experiência que deveria ser a experiência de um servidor, um técnico, como Bolsonaro na campanha presidencial prometeu que ia incluir nos ministérios, né? Então, os militares, que fica cada vez mais claro que os militares têm que ficar na área a que eles pertencem, porque eles não estão sendo competentes para falar uma palavra um mínimo aqui, já que a gente ainda não tem a comprovação de corrupção, mas não estão sendo competentes em comprar vacina, em fazer logística, em tudo isso que foi prometido, né, desde Pazuello, mas antes também na campanha do governo Bolsonaro. Ele falou, então vou colocar técnicos, e aí você coloca militares nessas áreas e a gente está vendo que não está funcionando, não deu certo. Quando a gente tem essa situação dentro de uma pandemia, como a gente está vivendo, fica ainda mais grave, né? Fica criminoso, porque tem pessoas que estão morrendo. Então, o que está me mostrando isso tudo quer dizer, então ele vai lá num jantar, foi tomar um chopp, e aí de repente aparece um cabo com um coronel, e aí eles vão ali oferecer 400 milhões de doses de vacina, e aí ele então marca para o dia seguinte, como se isso fosse assim, combinar encontro para comer um hot dog no futebol, né? Não é bem assim. Tem pessoas morrendo por conta disso, e se negligenciou outros momentos de compra de vacina. Então, isso está sendo evidenciado de maneira muito contundente e a gente vai ter que lidar com isso daqui até o ano que vem para compreender quais foram as responsabilidades e também as consequências, né, desse tipo de atuação dos militares no governo, Diego. Carla, você também tem muitas fontes aí, tem bom trânsito, conversa com muitos militares. Como é que eles estão avaliando essa situação? Porque são muitas denúncias, né, envolvendo nomes de militares no governo Bolsonaro, em especial no Ministério da Saúde. Incomodadíssimos, eu diria. Esses dias eu estava conversando com um coronel que estava assim, que é da ativa, que estava em choque. E assim, porque eu acho que a Carol coloca muito bem esse ponto de que realmente trazer os militares para dentro da pasta foi um erro, é complicado e tal, mas assim, como você falou, eu tenho o trânsito entre eles e eles defendem algumas outras atitudes durante a pandemia que foram importantes. O transporte de oxigênio, se não tivesse ali o apoio das Forças Armadas, a gente estaria numa situação ainda pior, enfim. Mas o que acontece e continua acontecendo desde o começo da gestão Pazuello, o incômodo nas Forças Armadas foi muito grande por Pazuello continuar na reserva. Se ele tivesse saído, a sensação que fica é que esse problema não colaria tanto quanto está colando na imagem das Forças Armadas. O desgaste é evidente, o incômodo é praticamente total. Tanto é que, enfim, opta-se por um silêncio, né? A gente tem tentado fazer com que o comandante fale, teve toda a questão da não punição do Pazuello, mas aí era uma outra questão de ato político, que gerou ainda mais desgaste. Essa mistura e esse envolvimento muito grande de muitos militares no governo Bolsonaro, lá dentro das Forças Armadas, para quem não está atuando na política, que apesar da gente ter muitos militares no governo, a gente também tem muitos militares que não atuam na política, o incômodo é imenso, Diego, é realmente extremamente desgastante. E eles falam que até então eles tinham uma imagem perante a sociedade de muita confiabilidade, enfim, já sabem, têm consciência de que essa imagem está desgastada e tende a se desgastar muito mais. Provavelmente, depois de tudo isso, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas como um todo, terão que fazer aí uma repaginação na sua imagem e tentar se desvincular de um governo que está sendo tão prejudicial para os militares, assim, como um todo, nessa questão da imagem, sem dúvida nenhuma. Há muita chateação por parte daqueles que não se envolvem diretamente na política. E aí, principalmente, quando coloca coronel, propina, corrupção, porque aí é aquela coisa que generais adoram falar, né? Tem ali aquela coisa da doutrina, da correção, da hierarquia, que nesse momento a gente está vendo que, infelizmente, está sendo manchado mesmo. Pois é, essas denúncias todas, infelizmente, acabam manchando, né? E é compreensível essa insatisfação toda.
Fala lá, Deixa eu Carla. só fazer um parênteses no que a Vai. Carol falou e que você colocou do chopp, né? E eu acho engraçado também a pessoa falar que está indo tomar um chopp no restaurante, a pandemia não acabou, né? Todo mundo queria poder sentar num bar e receber, e chega numa mesa um desconhecido e você vai agregando e falando de assuntos tão sérios. Eu achei que essa questão do chopp ainda é duplamente estranha, né? Porque, enfim, tudo bem que os bares estão abertos, mas ainda não é o momento da gente ir aos bares. Enfim, só um parênteses. Pertinente, pertinente. A gente vai O ouvir porque Diego, pode falar, Carol, vai lá. posso fazer uma pergunta para a Carla, que Por é um ponto favor. que eu acho interessante, é uma área que ela cobre bastante. O Carla, não te chama a atenção o silêncio dos ministros militares nesse momento? Sim, muito, Carol. E tá difícil falar com eles também. Eles estão mais reclusos, eles estão querendo falar menos. Alguns, inclusive, até mudaram de telefone. Assim, eu tenho chegado por vias, por outras vias, tenho conseguido, mas está difícil. Mas eles estão querendo realmente ficar mais distantes. Estou aí com algumas promessas de entrevista, mas aquela coisa que está só na promessa por enquanto, mas eles estão em silêncio sim e estão tentando se afastar disso o quanto podem, apesar de que estão ao lado do presidente Bolsonaro ainda, que cada vez mais começa, né, a ficar... E estão ali, por exemplo, no caso dos ministros palacianos, né, que tem o Ramos, o Heleno, enfim, que são da área militar, continuam defendendo, por exemplo, a permanência do líder Ricardo Barros. Não acham que é o momento, pelo menos até agora, até uns dias atrás, não era o momento de mexer nisso, enfim. Eles estão tentando sim se afastar, Carol, estão tentando ficar quietinhos. Legal saber esse bastidor, é importante nesse contexto todo. A Carla trouxe o nome de Ricardo Barros, ele está querendo, pelo menos publicamente tem falado sobre isso, ele quer ir à CPI. Mais cedo a gente conversou com a senadora Elisiane Gama, aqui no All News, edição da manhã, ela que participou da reunião do G7, né, aquele jantar já tradicional na casa do presidente da CPI, que é o Omar Aziz, e falou que eles estão programando a vinda de Ricardo Barros para a comissão para o dia 20, ou seja, daqui a 2 semanas, e a terça-feira fora a próxima, na outra semana. Porque precisam ouvir outras pessoas antes, precisam colher mais documentos, ter acesso a informações para eles se munirem, para poderem fazer as perguntas corretas para o líder do governo na Câmara.